E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça na era dos descobrimentos portugueses. Preparados para desvendar os mistérios e as aventuras dessa época. Hoje a gente vai fundo, vamos explorar documentos originais, tipo diários de bordo, cartas, mapas. A ideia é tentar entender o que realmente rolou nessa fase tão importante da história, sabe? E quem sabe a gente até questiona tudo que a gente achava que sabia, né? Porque a história nem sempre é como os livros contam, viu? Já fiquei curioso. Preparem-se para se surpreender, porque vamos explorar teorias que desafiam tudo. Tipo, Por exemplo, e se o Brasil já fosse conhecido antes da chegada do Cabral, em 1500? E se o Rio Amazonas, imagina só, já tivesse mapas antes da descoberta oficial? caramba, isso é muito doido. Pois é. Mas antes de a gente viajar nessas teorias, vamos entender o contexto da época, né? Boa! É. É importante a gente ter essa base, né? Total. Portugal, nos séculos XV e XVI, era tipo assim, a Silicon Valley das navegações. Sério, o país fervilhava de inovações, tudo por causa de um cara visionário. É. O Infante de Henrique, o navegador. Não, Ele era obcecado por desbravar os mares, sabe? Queria além. Faz sentido. Portugal era um país pequeno, né? É pequeno, mas com uma vontade gigante de explorar o mundo. Henrique botou Portugal no mapa, literalmente. Literalmente. Mas me fala uma coisa, qual era a real motivação dessas grandes navegações? Era só a vontade de conhecer terras novas? Olha, a busca por terras novas era importante, claro. Mas a era dos descobrimentos era muito mais ambiciosa, sabe? Que tá. Portugal queria mais. Tipo, creio. Expandir rotas comerciais, encontrar novas especiarias, ouros, pedras preciosas. Os caras queriam riqueza? Queriam muito. Na época, essas especiarias valiam ouro, imagina. Entendi. Tipo uma startup em busca de investimento, só que em escala global. É uma boa analogia. E a religião? Sempre ouvi falar da expansão da fé cristã. Verdade. A fé era um motor poderoso, viu? Era assim. Difundir o cristianismo era uma missão importantíssima para Portugal. Tão importante quanto a busca por riquezas, pode acreditar. Nossa. E tinha também a pura vontade de saber, de conhecer, de desvendar o mundo. Sei lá, me coloca no lugar de um cara daquela época, Imagina. com um mapa cheio de áreas em branco. E sem saber o que tinha além do horizonte. Devia ser irresistível a vontade de explorar. Totalmente. Explorar o desconhecido, novas culturas, mapear novas terras. Nossa, devia ser uma aventura e tanto. É. Mas voltando às teorias que você mencionou, vamos começar pela do Brasil. Tá. Como que o Brasil podia ter sido descoberto antes do Cabral? Me explica isso direito. É aí que a história fica interessante. Existem documentos e mapas, olha só, Que mapas? que sugerem que os portugueses já sabiam de terras a oeste antes de 1500. Tipo a América. É! Por exemplo, tem uma carta do Colombo, sabia? No Colombo. É pro rei do João Sofega. Falando sobre o quê? Ele menciona terras a oeste dos Açores. E tem mais. Alguns historiadores acreditam que Quisela. Navegadores portugueses chegaram na foz do Rio Amazonas antes do Cabral. Mas peraí, o Pero Vaz de Caminha. Calma. A Carta do Caminha descreve a chegada do Cabral, isso é fato. Mas a questão é, será que foi a primeira vez que os portugueses pisaram no Brasil? É, faz sentido. As evidências que a gente tem Quais evidências? levantam essa dúvida. Nossa, que mistério. Quais evidências? Você falou de mapas. Sim, tem um mapa, um dos mais antigos que mostra uma América, sabia, não? É o qual? O Planisfério de Cantino, de 1502. Nunca ouvi, Fael. Ele já mostrava terras que talvez fossem a América do Sul. Que loucura. E tem mais. O mapa mostra áreas na América do Norte que provavelmente O quê? foram exploradas por portugueses. Tipo o Gaspar Corte Real. Peraí, o mapa de 1502 já mostrava a América. Isso é. Incrível. Mas como faziam esses mapas? Sem satélites, sem GPS? É aí que entra a tecnologia da época. É. Os portugueses dominavam cada instrumento. Tipo, Astrolábio quadrante. pra quê? Para determinar a latitude pelas estrelas. Nossa. E eles desenvolveram técnicas avançadas de navegação, cartas náuticas, um conhecimento profundo das correntes marítimas e dos ventos. Imagina. Uau. E a gente reclamando do Waze, que às vezes erra a rua. Pois é. Imagina navegar pelo mundo sem nada disso. Sem nada! É. E ainda encarar mares desconhecidas, perigos que a gente nem imagina, é verdade. Os relatos da época mostram as dificuldades, né? Total. Tempestades, doenças, pilatas. Paz. Precisava de muita coragem para se aventurar nos mares. Sem dúvida, e muita habilidade também. É, a gente já falou dos instrumentos, mas e os navios? Verdade. Que tipo de navio eles usavam para cruzar oceanos? Os portugueses desenvolveram um navio perfeito para longas viagens. Qual? A caravela, um navio leve,
ágil, com velas triangulares. Velas triangulares. Para navegar contra o vento. Essencial para explorar a costa africana. Por que a costa africana? Os ventos de lá sopram do norte, entende? Ah, entendi. Então a caravela era tipo um car off-road dos mares, né? Exatamente. Robusto e pronto para qualquer desafio. Incrível como os portugueses dominavam a tecnologia náutica, né? Dominavam. Mas e o lado humano? É. Porque os relatos revelam sobre os desafios e emoções. Os diários e cartas da época nos dão um vislumbre da vida a bordo, as dificuldades, os medos, as alegrias. Deve ter passado por cada coisa. Por exemplo, o diário do Duarte Pacheco Pereira. Que era esse? Um navegador experiente explorou a costa africana e talvez a brasileira. Ele descreve cada coisa. Tempestades, doenças, piratas. Nossa. E essa lá é de casa, né? Imagina passar meses, anos longe. No meio do mar, sem saber o que ia acontecer. Enfrentando cada perigo. Que aventura. Mas, e aí, no fim das contas, qual foi o impacto dessas descobertas? O impacto foi gigante. Portugal virou potência mundial, controlando rotas comerciais. Novas culturas se conectaram, novas ideias, novos conhecimentos. Mudou o mundo. Mudou. A era dos descobrimentos portugueses marcou o início da globalização. E pensar que tudo começou com a visão de um homem, né? De Henrique, o navegador. E a coragem de navegadores como Duarte Pacheco Pereira. E tantos outros. Que se lançaram ao mar, desafiando os limites do mundo. Exatamente. Mas ainda temos muito a descobrir, né? Com certeza. A era dos descobrimentos é um baú de mistérios. É verdade. Intrigas, descobertas, a história não é estática, né? Não. Novas evidências, novas interpretações. E nossa compreensão do passado muda completamente. É isso aí. A história é um quebra-cabeça gigante e a gente está aqui juntando as peças. Tentando entender a figura completa. Mas por hoje a gente faz uma pausa na expedição. Ó. Na próxima parte a gente se aprofunda no planisfério de Cantino. Isso. Um dos mapas mais importantes da história. Vamos desvendar os segredos desse mapa. Entender como ele foi feito, qual foi o impacto na época. Ficam ligados. Até a próxima. Voltando aos mapas e mistérios, lembre que a gente falou da possibilidade do Rio Amazonas já estar em mapas antes da descoberta oficial. Sim, lembra? Aquilo me deixou encucado. Um rio daquele tamanho no meio da Amazônia. Como podia ter passado batido. Pois é, a coisa é complicada. Os mapas da época eram incríveis, mas se baseavam em informações fragmentadas, relatos de viagens, especulações. A gente precisa ter cuidado ao analisar esses mapas, né? Exatamente. Nem tudo que está no mapa era certeza, digamos assim. Entendi. No caso do Amazonas, alguns mapas do século XV mostram um rio grande na costa leste da América do Sul. Sei. Mas sem nome e sem detalhes. Não dá para ter certeza se é o Amazonas. Só mais uma hipótese do que uma certeza, né? Os cartógrafos sabiam que tinha um rio ali. Mas não sabiam ao certo se era o Amazonas. Faz sentido. Faz. E aí? Os portugueses já teriam explorado a Amazônia antes de 1500. Alguns historiadores acreditam que sim. Acreditam. Mas as provas são poucas. Uma teoria é que o Duarte Pacheco Pereira, aquele navegador, ele mesmo, teria chegado na foz do Amazonas em 1398 numa expedição secreta. Peraí, o Duarte Pacheco Pereira de novo. Esse cara estava em todo lugar. Ele era um navegador talentoso, aventureiro. A gente já viu isso. E as expedições secretas eram comuns na época por causa da rivalidade entre Portugal e Espanha. Ah, claro. Disputa por terras, por riquezas. Imagina você descobre um lugar cheio de ouro. Vai sair contando para os seus rivais. Claro que não. Segredo de Estado. Mas e no caso do Amazonas? Qual era o segredo? Uma teoria é que o Pacheco Pereira não encontrou ouro, nem nada de valor imediato. Naquela época, o que interessava era a riqueza fácil. Tipo, legal, tem um rio enorme, mas cadê o ouro? Exatamente. E a foz do Amazonas, com tantos canais, ilhas, era difícil de navegar. Isso pode ter desanimado a exploração. Então os portugueses chegaram, viram que não tinha ouro fácil. E pensaram, deixa pra lá. Vamos procurar em outro lugar. É por aí. A prioridade era ouro, especiarias. A Amazônia, pelo menos de início, não parecia ter isso em abundância. Que pena. Imagina se a descoberta do Amazonas tivesse sido divulgada na época. O impacto seria enorme. Mas a história é cheia de surpresas, né? Muitas vezes, as grandes descobertas só aparecem depois de muito tempo. Verdade. No caso do Amazonas, o mistério continua. A gente não sabe ao certo se os portugueses chegaram lá antes de 1500. As evidências são intrigantes. Mas não são definitivas. É isso que faz a história ser tão fascinante. Concordo. Sempre tem algo novo para descobrir, para reinterpretar. A história é um quebra-cabeça gigante e a gente está sempre montando ele. Falando em quebra-cabeça.
Vamos voltar para a tecnologia que permitiu aos portugueses navegar tanto. Boa. A gente já falou do astrolábio, do quadrante. Sim. Que outros instrumentos eles usavam? A bússola, claro. Essencial para se orientar em mar aberto. Verdade. Sem bússola, como eles sabiam para onde ir. Imagina, você no meio do oceano, sem nenhum ponto de referência. Noite é escura. Céu nublado. A bússola, com a agulha sempre apontando para o norte, era um salva-vidas. Permitia saber a direção, mesmo em condições difíceis. Que invenção! E além da bússola, quais outras tecnologias ajudaram os portugueses? A caravela, como já falamos, era fundamental. A gente já falou dela, mas me explica de novo. Por que era tão importante navegar contra o vento? Imagina explorar a costa africana, onde os ventos vêm do norte. Ah, Se você só navega a favor do vento, fica preso ali. entendi. Caravela com suas velas triangulares. Sim. Permitia navegar contra o vento. Era tipo um quadro-quadro dos mares, né? Exatamente. Robusta, pronta para qualquer parada. E os portugueses ainda desenvolveram técnicas de cartografia avançadas, né? Sim, para registrar rotas, acidentes geográficos, correntes marítimas. Com cada vez mais precisão. Uhum. Impressionante. Os portugueses estavam na vanguarda da tecnologia náutica. E sem dúvida. Mas e a gente, Pismar, o que a gente pode aprender com tudo isso? Qual a lição da Era dos Descobrimentos? Acho que a principal lição é ter coragem de explorar o desconhecido. Questionar o que a gente acha que sabe e ir além dos limites. E dos portugueses? Eles se lançaram ao mar, enfrentaram perigos, desafios e mudaram o mundo. É inspirador pensar na coragem deles. Eles não tinham medo de arriscar, de errar, de aprender com os erros. E conseguiram realizar coisas incríveis. Mas a gente também pode aprender com os erros dos portugueses, né? É verdade. Nem tudo que eles fizeram foi positivo. Teve exploração de outros povos, a destruição de cultura. Exatamente. Não podemos romantizar a história. Mas o importante é aprender com o passado, com os acertos e com os erros. Para construir um futuro melhor. É isso aí! A história nos ajuda a entender de onde viemos e para onde queremos ir. E a Era dos Descobrimentos nos inspira a ter coragem, curiosidade. Sede por conhecimento. Mas sem esquecer os erros e as consequências. Concordo. Falando em aprender. Na próxima parte, vamos nos aprofundar no Planisfério de Cantino. Isso. Dos mapas mais importantes da história. Vamos desvendar os segredos dele, entender como ele foi feito, qual o impacto que ele teve. Fiquem ligados. Chegamos à parte final da nossa expedição. Hoje a gente vai se aprofundar no Planisfério de Cantino. Um dos mapas mais importantes da Era dos Descobrimentos. De Mickey de 2, né? É uma janela para o passado. Exatamente. Ele mostra o mundo como era conhecido no início do século XVI. Logo depois das grandes navegações. Portuguesas e espanholas. O mapa é incrível, detalhado, preciso. Pra época, né? É lindo. Sério. É uma obra de arte, cores, vibrantes, ilustrações, caligrafia. Nossa. É um objeto de prestígio, imagina. Reis e nobres admirando o mapa. Deve ter sido incrível. Você falou em precisão. Como eles conseguiam desenhar mapas tão detalhados sem satélite e GPS? Os cartógrafos da época eram feras. Usavam relatos de viagens, dados astronômicos, informações de navegadores, exploradores. Caramba, um trabalho minucioso. Que exigia muita habilidade. E conhecimento. Mas me fala, esse mapa era um segredo de Estado português, certo? Como foi parar na Itália? Aí tem espionagem no meio. Espionagem. O Planisfério de Cantino foi encomendado por Alberto Cantino. Quem era esse? Um agente secreto. Agente secreto. Do Duque de Ferrara, na Itália. E o que ele queria com o mapa? Informações sobre as descobertas portuguesas, Pra quê? Pro Duque, que era fã de geografia, navegação. Espião, mapa secreto, parece filme. Como ele conseguiu um mapa? É que ele subornou um cartógrafo português. Sério? Que trabalhava na Casa da Índia, em Lisboa. Conseguiu uma cópia do mapa. Caramba! O Planisfério de Cantino foi pra Itália. E tá lá até hoje? Tá. Guardado na Biblioteca Stens, em Modena. Uma relíquia histórica. Ainda bem que ele foi preservado, né? Um tesouro que mostra o conhecimento da época. A visão de mundo dos europeus no início do século XIX. É verdade. Olhando para o mapa, a gente vê que é a América do Sul. Tá diferente do que a gente conhece hoje. Meio distorcida, né? Por quê? O conhecimento da geografia da América do Sul ainda estava em construção. Os europeus estavam começando a explorar o continente. Muitas áreas ainda eram desconhecidas. Faz sentido. A costa leste, mais explorada pelos portugueses. Sim. Está mais detalhada no mapa. Era como um quebra-cabeça gigante com peças faltando. Exatamente. Mas o Planisfério de Cantino já mostrava a América do Sul separada da Ásia. Nossa. Um avanço e tanto. Qual foi o impacto dessa descoberta? O novo continente. Imagina o rebuliço na época. Pois é.
A descoberta da América revolucionou a visão de mundo dos europeus. Abriu novas fronteiras. Para exploração, comércio, colonização. Tudo. E essa nova visão de mundo se espalhou. Por causa do planisfério de Cantino. Em parte, sim. Um mapa mudando o mundo. Incrível. Os mapas são poderosos. Instrumentos de conhecimento, de transformação. Verdade. Que jornada a gente fez, hein? Pois é. Mistérios, teorias, personagens, documentos. A gente mergulhou na Era dos Descobrimentos. Aprendemos muito. É uma época fascinante e complexa. E a gente viu que a história não é algo pronto, acabado. Ela está sempre em construção. Novas descobertas, novas interpretações. A história é um quebra-cabeça infinito. E a gente adora montar quebra-cabeças. É isso aí. Valeu pela companhia nessa expedição. Esperamos que tenham gostado da viagem. E fiquem ligados. Em breve teremos mais mergulhos profundos. Em temas fascinantes da história, da ciência, da cultura. Até a próxima.